Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, meu boa noite. Público que nos assiste, meu boa noite. Boa noite especial aos servidores que permanecem pelo 26º dia em greve no município de São José e se faz aqui mais uma vez presentes. Presidente, em exercício, Nery Amaral, hoje aconteceu mais uma assembleia da categoria. Estive presente, o multiuso estava repleto, o teatro do multiuso estava lotado, e foram feitas muitas análises maduras de tudo o que está acontecendo e ocorrendo até agora. Eu fiz uso da palavra lá, vereador Cloni, e pude fazer uma leitura, assim, lá nos finais da década de 80, início dos anos 90, quando fazíamos movimento de greve, a Eliana já estava lá naquele movimento desde aquela época, e muitos outros que aqui estão, onde nós, Lígia, nos lançávamos pelas ruas do Cobraçote ao centro histórico, atrás do Fusquinha amarelo do Morga. E vínhamos lá pedindo um fora-color e não o pagamento da dívida externa, e entre outras causas que nós apontávamos naquela pauta de reivindicatória. De lá até aqui muita coisa aconteceu, mas no dia de hoje aconteceu uma coisa que eu jamais sonhei que pudesse acontecer. A interferência do Poder Executivo junto aos servidores que não aderiram ao movimento para que se fizessem presentes na Assembleia e votassem pelo fim da greve. Isso já foi dito lá na quarta-feira anterior à Páscoa, de que talvez isso fosse acontecer. E eu até falei, me posicionei nessa tribuna, mas com uma fala meio que duvidosa de que aquilo acontecesse. E não é que aconteceu. Não é que foi ainda um grupo de pessoas lá tentando frear um movimento que não tem freio. É impossível parar o movimento que ora se apresenta. Só vai parar quando a proposta for atendida. Quando a solicitação, quando a pauta reivindicatória for atendida. As pessoas que lá estavam, que muitas delas foram coagidas a chegarem até lá, meio que ficaram envergonhadas. Muitas delas desistiram durante o processo da Assembleia. Foram embora pelas coisas que ouviram. E outras que lá ficaram, vereador, aconteceu aquilo que a gente já falava, que o sindicato falava e que eu falei nessa tribuna. Foram convencidas a votarem a favor do movimento. Porque muitas das pessoas que lá estavam, por não terem ouvido, participado de tudo o que está acontecendo até hoje, não tinham as informações. E quando ouviram o que na verdade foi dito, quando ouviram a verdade, que não é a verdade mostrada através do Executivo na imprensa, eles se alarmaram e entraram no movimento. E o movimento hoje teve a adesão de mais um número grande e representativo de servidores. E a greve continua. Olha que loucura que chegamos. A que ponto chegamos? Infelizmente, eu falava isso também aqui, o diálogo entre o Executivo e o comando de greve, ele estancou. A proposta foi rejeitada, quase que pela totalidade das pessoas que lá estavam na última Assembleia, e hoje ela foi mais uma vez apreciada e pela segunda vez rejeitada. O servidor entende que as perdas elas devem serem repostas na totalidade e serem mais, vereadora Mauri, serem retroativas, mesmo que seja parcelado, seja retroativa ao mês da database. E a prefeita insiste em apresentar um projeto de lei com uma reposição de 8,5%, digo, parcelada até dezembro, e não acena que ela seja retroativa ao mês da database, aumentando ainda mais a perda salarial do servidor. Eu vejo que o vereador Cloni quer uma parte. É isso? Eu lhe concedo. Porque no Tribunal de Justiça, pela avaliação que eu fiz, vereador Adriano, vou ser breve, nós temos duas correntes. Tem corrente que entende que no período eleitoral vai se pegar somente aquele período retroativo sem a reposição total da inflação. Existe corrente que diz que a reposição da inflação não é benefício importante, tem que ser concedido. Mas o governo manda o projeto para a Câmara, não é com essa condição. Porque a partir do momento que nós aprovarmos aqui o projeto de 8,5%, o governo vai ter subsídios para entrar junto ao Tribunal de Justiça e declarar ilegal a greve, uma vez que já concedeu o aumento, que já foi aprovado na Câmara e que, portanto, eles já estão recebendo a reposição e vai declarar ilegal a greve. Então nós temos que ficar muito atento a isso, é uma manobra do governo que de forma
ardil e silenciosa, tenta colocar na Câmara uma responsabilidade que não é nossa. Então eu gostaria que o senhor se ativesse para esse detalhe. E outra coisa, e se nós rejeitarmos, nós estamos rejeitando o projeto que dá o reajuste de 8,5%. Temos que conversar com os servidores e encontrar o melhor caminho. Vereador Clonil, obrigado pela contribuição. Esse tema foi pauta hoje na Assembleia. E foi discutida a possibilidade de se votar ou não para orientar aqueles vereadores que, de fato, escutam a categoria. Preferiu-se retardar essa avaliação, porque até o início da noite de hoje, esse projeto ainda não havia sido pautado aqui na Câmara. Então, tão logo ele seja pautado, a categoria deve se reunir junto com o comando de greve e sindicato, avaliar e nos orientar de que forma devemos seguir. O que o senhor coloca, essas duas correntes, quanto a benefício ou não, o entendimento do sindicato, da parte do sindicato e categoria, é de que reposição salarial não é benefício, é direito, que garante que é o seu entendimento também. E sendo direito, não tem lei eleitoral que irá barrar esse direito do servidor. Então essa coisa de dizer que vai mandar 8% agora e acabou, eu fiz a minha parte, é mentira. Mais uma das mentiras. Vai para a Procuradoria que tem um entendimento diverso a esse e vai se entrar em contraposição ao nosso entendimento. Eu sei que o senhor é advogado e entende como está sendo colocado pelo sindicato e eu entendo dessa forma também. Independente de ser aprovado ou não os 8,5, a luta continua. Foi dito hoje lá na Assembleia que não é a aprovação desse ou rejeição deste projeto que aí está que vai parar o movimento. O movimento para quando a categoria falar é isso que a gente aceita e deu. Enquanto não for deliberado pela categoria, enquanto não for atendida a pauta reivindicatória, o movimento continua. É importante dizer também que às vezes, a revolta é tão grande que dá vontade de dizer assim, a gente não quer nada. A gente está na luta, nós temos direito, mas nós não queremos nada. Sabe para penalizar quem? Os fura-greves. Aqueles que estão lá e que não aderem ao movimento, que continuam abrindo as escolas, continuam abrindo os postos de saúde, sabendo que é um direito à reposição salarial. Às vezes dá vontade mesmo de rasgar tudo e negar, tudo bem, eu vou perder, mas quem está lá também vai levar o ônus de perder a sua reposição salarial. É claro que o bom senso e a necessidade, principalmente que nesse momento não é nem o bom senso que tem que interagir, sim a nossa necessidade, ela faz com que a gente lute por cada vez um percentual maior. Só reafirmando também a deliberação da greve, eu acabei de assinar uma solicitação pedindo a retirada das emendas dos projetos 24 e 25, aquele projeto que atrelava ao limite prudencial, porque houve o acordo com o sindicato, acatando a outra emenda que deve estar vindo para admissibilidade na noite de amanhã, jogando para o mês de março de 2017 e mês de março de 2018 o atrelamento, a incorporação da regência de classe e a carreira para especialista. Por isso a retirada. Então amanhã é de extrema importância a participação de todos os vereadores e dos servidores, porque amanhã serão admitidas duas emendas de extrema importância para a carreira do magistério. Amanhã nós temos que estar aqui presentes, de corpo e alma, ouvindo educadamente e nos posicionando da forma que a gente quer que seja posicionado o encaminhamento aqui, direcionado o encaminhamento desta casa. Reafirmando, não a proposta apresentada pela prefeita, não a permanência de pessoas alheias ao movimento de greve para acabar com todo esse movimento que há 26 dias está nas ruas. Sim, a greve continua. Vereador Sanderson, quando o senhor lê o documento de um servidor que é agente de endemias, é isso? Pedindo da necessidade de que se contrate mais agentes frente à necessidade que se encontra o município em combater todos os mosquitos que proliferam aí a zika, a chikungunya e a dengue. E esse servidor vem pedir para que sejam contratados mais servidores, mas ele não vai ser contratado. Não será contratado mais nenhum servidor. Sabe por quê? Porque ele é um servidor de carreira. Se a categoria de agentes de endemia fosse cargo comissionado, com certeza ele seria contratado amanhã mesmo.
Era só levar o currículo lá para a prefeita e ela contrataria ele como mais um cargo comissionado na prefeitura. O que a gente vê diariamente é uma quantidade exorbitante de cargos comissionados sendo contratados. Eu não entendo isso. Hoje, mais alguns cargos foram contratados. Olha isso. Merece sim uma manifestação contrária a tudo isso. O que estranha é o tal limite prudencial. O que estranha é a falta de recursos para atender as solicitações dos servidores efetivos. E a gente está vendo esses acertos políticos que tem que acontecer até o dia 2, uma debandada de pessoas para ocupar cargos junto ao executivo em troca de favorecimento político, não tem outra justificativa. E aí, a cada dia, cresce o número de comissionados contratados pela Prefeitura Municipal. Companheiros nossos, amigos nossos, do dia a dia, estão sendo oferecidos cargos para ele. Hoje eu vi um relato na greve, lá na Assembleia, de uma grevista, professora Márcia, onde foi oferecido um cargo para o marido dela, para a mulher deixar a greve e voltar a trabalhar. Olha isso. Estão usando os cargos comissionados na prefeitura como poder de barganha, para barganhar tudo. E aí, infelizmente, o agente de endemias vai entrar em detrimento e não vai ser contratado. E essa oferta de cargos comissionados ela acontece a cada dia. E aí, vereador Wallace, o agente de endemias que é de extrema necessidade para combater os focos dos mosquitos, não pode ser contratado, porque estamos no limite prudencial. Mais duas observações. Na tarde de ontem aconteceu mais... Ontem foi Páscoa? Ontem, hoje é segunda. Na tarde de ontem, mais um grave acidente nas esquinas do Cobrasol, de Campinas, digo. Em virtude da mudança, Jefferson, do trânsito ali. E a gente tem falado, eu participei de um programa ainda na extinta e saudosa TV Câmara, junto com o vereador Amauri, onde nós tínhamos ali um representante da comunidade, o Adriano Colim estava lá conosco naquela ocasião, e um debate dizendo que o trânsito, do jeito que estava contento, e que não precisaria aquelas modificações. Não nos ouviram. E hoje, diariamente, tem mais de 3 acidentes nas esquinas ali das imediações de Campinas. E só a Secretaria de Segurança e Transporte e Segurança não percebe isso, gente. E isso é dito, eu participei de uma negociação com a prefeita junto com a Guarda Municipal, onde a própria Guarda Municipal, se não me engano foi o Jefferson, se colocou à disposição, que ele não era engenheiro de trânsito, mas ele garantia que ele entendia mais de engenharia de trânsito que os atuais engenheiros. E foi ridicularizado naquele momento pela prefeita. E eu quero tirar o chapéu à sua pessoa e dizer que sim, as suas observações naquele momento eram exatas, precisas. Se fossem escutadas, não teríamos tantos acidentes lá na região de Campinas. É um absurdo, vereador Sanderson, é só ficar nas sacadas e observar. É claro que também somado à imprudência de muitos motoristas, mas o grande fator é a mudança do trânsito que ficou o caos. E para finalizar, para que tantos vetos? Olha isso. Recebemos vetos demais ao final desse ano, que coisa louca. Vetos sem uma justificativa plausível. Todos os vetos foram derrubados. Não tem uma assessoria que oriente a prefeita para dizer que da legalidade ou não dos vetos. O veto que fizeram, que impuseram sobre o seu projeto, vereador Sandro, é um absurdo. A justificativa, da mesma forma do vereador Geraldo, do vereador Wallace, da mesma forma do vereador Sanderson, dos outros projetos de outros vereadores que foram derrubados os vetos, e principalmente a justificativa dada para o não aumento da redução da carga horária de psicólogos e assistentes sociais era ridículo. Eu não sou advogado, mas eu dispensei um tempo à tarde para dar uma lida e é fácil derrubar aquela justificativa. Não era uma justificativa jurídica, e sim uma justificativa em ponto de vista. Olha, eu acho que isso não é legal. Eu acho que isso não vai funcionar bom. Veta. Mas eu não concordo com a sua ideia. Veta. Não havia um subsídio em nenhuma dos vetos legais para que aqui mantivéssemos o veto. E vou lhe dizer mais. Não é porque oposição, não é porque é situação. Se o veto realmente fosse ilegal, se o projeto fosse ilegal, tinha que ser vetado. Mas nenhum deles apresentava ilegalidade. Apresentava ilegalidade era na justificativa que eles davam, infundadas. Então, carece sim, além de uma equipe de primeiro escalão mais capacitada e moradora de São José, carece ainda de uma assessoria dessa equipe bem melhor, porque o negócio está fraco. Obrigado.